No silêncio eu vou procurar o meu caminho. No silêncio eu vou me lembrar do meu destino. Enquanto as pedras não pararem de rolar, eu sei que ainda será tempo pra buscar. Meu bem, é sem a gente juntos caminhar. Não vai dizer que você não vai me aceitar. Talvez a vida até pareça diferente, mas mesmo assim nada mais separa a gente. Quero ser o beija-flor e você a margarida. Vamos nos beijar olhando essa relva florida. Tem gente passando mal, mas tem gente se amando, etc e tal. Por tudo isso vale a pena estarmos juntos nessa cena. Vamos nessa então. Vamos nessa então. Amanheceu o amor, não ponha roupa e sinta esse calor de ser livre e transparente. Hoje é um dia diferente, não há mais medo no coração. Hoje é a nova programação, você está no ar. A verdade está no ar. Já é tempo de sorrir, é tempo de beijar, é tempo de pegar a sua sogra no colo. E dá tempo de regar sua planta no jardim, dá tempo de pegar a criança na escola. Parece estranho, mas é de bom tamanho. Parece estranho, mas é de bom tamanho. Eu sei, parece estranho, mas é de bom tamanho. Pode parecer estranho, mas é de bom tamanho. No silêncio eu vou procurar o meu caminho. No silêncio eu vou me lembrar do meu destino. No silêncio eu vou. No silêncio eu vou. No silêncio eu vou. E aí? Boa noite, meus queridos. Tudo bem nessa quinta? Bem-vindos os que estão pela primeira vez. 4 ali, por favor. Pois não. Para quem está vindo pela primeira vez, seu programa A Verdade Está No Ar, que é transmitido pela internet toda quinta-feira, das 9 às 10, e que é uma degustação de tudo que acontece aqui na Coexiste. Nós somos uma empresa de treinamentos e cursos, e o nosso carro-chefe é o curso A Verdade Presencial, que é um curso semanal, que é feito junto com exercícios diários, e que é justamente um treinamento para retirar você de todos os condicionamentos e tirar de você todas as barreiras que te impedem de viver o que você realmente é. Viver a verdade sobre você. Aliás, hoje eu estava pensando nessa frase. Parece estranho, mas é de bom tamanho. Que engraçado, então. É que o tema hoje é sobre isso. A gente precisa se acostumar com o tamanho, entendeu? A gente estranha o tamanho, mas esse treinamento que nós fazemos aqui, no fundo, é um treinamento para você se acostumar com o tamanho. Que no princípio te parece estranho, porque é tão bom, assim, a coisa é tão boa. Quando você começa a viver a verdade do que você é e começa realmente entrar em contato com isso,
e receber tudo que vem disso, você tem que ter uma autoestima muito boa para conseguir usufruir do tamanho desse bem-estar, do tamanho desse prazer, do tamanho dessa convivência deliciosa que a gente usufrui aqui, mas que está na hora de aceitar que fique ainda melhor. Né, galera? Então acho que hoje é a bola da vez. Parece estranho, mas é de bom tamanho. Vamos entender essa parte da música hoje. E para quem está vendo pela primeira vez, você pode tirar suas dúvidas e fazer seus comentários ao vivo. Você pode nos adicionar no MSN, a verdade está no ar, @coexiste.com.br, ou pelo chat do stream, que é por onde você está assistindo o programa, ou até pelo chat do Face. Eu não entendi muito bem ainda essa parte. Marquinho. Você entra no Facebook, facebook.com/coexiste. Lá dentro você procura o link do stream e você pode assistir esse programa direto pelo Facebook. E lá tem um chat, que eu vou procurar aqui e eu te encontro lá no chat. Embaixo da telinha tem um chat. Peraí, galera. Então, mas é na fanpage da Coexiste. Perfeito. Tá aqui o chat. É mais fácil do que eu pensava. Tá? Então você tem 3 maneiras de se comunicar conosco. E esse programa foi feito para ser um bate-papo mesmo. Então, a galera que está aqui ao vivo, se você quiser assistir ao vivo, é só entrar em contato conosco, pode vir assistir. Você entra em contato pelos telefones 98313521, 81336438 e o telefone da Paty, que é 8430-2288. Se quiser vir assistir ao vivo, fique à vontade. E aqui o pessoal também, por favor, vocês já estão acostumados, perguntem, falem, comentem. Esse programa é para vocês. Como é que é seu nome mesmo? Isabel. Isabel. Ok, bem-vinda, Isabel. Obrigada. A Isabel e a Rê. E a Renata. Outra Rê. O título do programa. Quando a gente fala em título, as pessoas imaginam numa palavra. Não. É o título. Então, parece. É uma fonética assim. Parece muito grande, mas é de bom tamanho. Bem isso. Não tem como ser diferente. Como reconhecer e aceitar os méritos devidos como decorrência das manifestações inspiradas. Amém. Como reconhecer e aceitar os méritos devidos como decorrência das manifestações inspiradas. Você se inspira, se manifesta através dessa inspiração, e aí essa manifestação vão te gerar coisas. Você vai receber um retorno dessa manifestação, que é de bom tamanho. E aí você tem que reconhecer isso e aceitar todo esse retorno. O que é esse retorno? Depois você fala? A gente vai falar. Mas é o seguinte. Se você olhar para o estado interno das pessoas, normalmente, vocês vão perceber que elas estão num estado de defesa, né? A pessoa chega perto de você, ela está sempre assim, qualquer tua, né? E ela está pronta para se defender, ok? Porque ela não consegue imaginar viver num estado onde a defesa seja desnecessária. Percebe? Consegue imaginar você viver num lugar onde qualquer tipo de defesa seja desnecessário? Alguém tem referência disso? Imagina você andar sem nenhuma ideia. Imagina, a ideia de defesa saiu da sua mente. Você acabou esquecendo. Defesa? O que é isso? Não sei. Vai procurar no dicionário o que é defesa. Sei lá o que é isso. Já pensou?
É de comer? É de comer? Você já pensou, Renata? Você vivendo, sai, assim, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, 24 horas por dia, 365 dias por ano, você não entrar em nenhum estado, em nenhum momento em um estado onde você reconheça esse estado de defesa. Não tem referência disso, né? Então, as pessoas realmente não têm referência disso. Imagina que você possa... Imagine que esse estado dependa de você. Imagina, porque assim, você não consegue imaginar, porque você fica pensando assim, eu dependo de estar vivendo em um mundo onde não haja nenhum perigo, né? Por exemplo. E se você descobrir que esse estado depende só de você, né? Que não depende do mundo? Pensou? Pensou, Isabel? Descobrir que você não precisa, independente do que aconteça no mundo, independente de a rota estar na rua, independente disso, independente dos esquemas de segurança, independente da polícia, independente de qualquer coisa, independente de quem esteja na tua frente, se a pessoa é estranha, se não é, né? Independente da situação, você não precisa de defesa. E isso depende só de você. Já pensou? Se só depender de você, você seria capaz de... Se alguém dissesse para você, eu vou te dar uma dica, e você fazendo isso, você nunca mais vai sentir a necessidade de se defender. Você toparia? Daria. Né? Daria. Seria bom essa sensação de se sentir seguro constantemente. Ok. Que interessante, porque... Nossa, muito interessante. Porque normalmente quando a gente fala de ausência de defesas, quando a gente fala, imagine se você não tivesse mais... Se você não precisasse se defender, a pessoa fica com medo, normalmente. Fica com medo de não ter... Maravilhoso. Então, agora, por exemplo, vocês já estão sentindo... a ausência de defesa é a sensação de segurança. Uhum. Já está havendo uma associação que antes não era feita na mente. Sim, só quem é seguro não precisa se defender, claro. Essa sensação de segurança é, nossa, tudo. Ainda mais constante. Ok. Não se sente ameaçado por nada. Então, vocês... todo mundo já, de alguma forma, já entrou em contato com esse termo, com esse conceito, com essa ideia de inspiração. Né? O que seria inspiração? Uma motivação grande. Né? Uma motivação grande. Como seria... Mas inspiração é aquilo que a gente também faz para viver, né? Mas viver, também. Que coisa interessante, né? Foi a incrível. mesma palavra. Incrível. Então, assim, olha, aquilo que no mundo é considerado talvez a coisa mais básica e mais imprescindível, que seria a inspiração do ar, né? Sem o ar, sem o oxigênio, você morreria, né? Teoricamente, muito teoricamente. Mas, enfim, existe uma crença no mundo de que se não respirar, morre. Mas é por isso que a inspiração é o sopro divino. Oi? Por isso que a inspiração é o sopro divino. A inspiração é o sopro divino? Oi? Mas a inspiração é um processo no qual você se enche, você se infla de algo que é vital. A inspiração é um processo no qual você se infla, se preenche de algo vital. Olha só que...
é incrível, assim. Veja como, por isso que eu adoro o ser humano. Eu sou apaixonado, sempre fui apaixonado por essa figura chamada, que as pessoas chamam de seres humanos, né? Eu sempre gostei muito mesmo, desde sempre, sempre fui apaixonado pelos seres humanos. As pessoas falam, criticam, né, as pessoas e tal, criticam o ser humano, falam isso, aquilo, enche de defeitos, mas eu sempre fui aficionado por essa figura. Porque assim, é impressionante. As pessoas têm uma condição dentro delas que é só você jogar uma sementinha assim, é na hora. Acontece que as pessoas, ao mesmo tempo que elas têm todo esse potencial prontinho para brotar, elas às vezes, elas caem numa certa ingenuidade, assim, e elas imaginam que elas podem ser vulnerabilizadas. E assim, às vezes elas entram numa situação assim, e entra num medo, e tem uma reação que parece uma reação que você não deve aceitar aquilo, mas não é nada. É que a pessoa às vezes se confunde, até por ingenuidade, por não perceber as coisas exatamente como elas são, por uma distração simplesmente, elas não percebem, e entram numa sensação de medo e consequente defesa. E aí, quando começa a se defender, começa a ter algum tipo de atitude que as outras pessoas também não aceitam e tal. Mas o ser humano é incrível, é só você jogar uma coisinha assim e sair pérolas incríveis. Como isso? Então, veja, a inspiração como parte da respiração, né? A inspiração, tem a inspiração e a expiração. A inspiração é o momento em que você se preenche de algo vital. Né? Sabe que a gente pode fazer uma correlação com a inspiração na mente, né? A inspiração que te leva para um lugar. Para onde é a inspiração? Na mente? Ou como as pessoas dizem, no coração? Para onde essa inspiração te leva? Quando você se inspira, será que dá para dizer que também você se preenche de alguma coisa? Quando você se inspira, até você te dá muita motivação, talvez você se preencha também de algo vital que te motive? Sim. Sem dúvida. Do que é que você se preenche quando você se inspira? Não só pela respiração, quando você se inspira mentalmente. Eu, particularmente, me inspiro mentalmente numa força superior. Numa força superior. Qual é a relação entre essa força superior e você, na qual você se inspira? A relação? Como isso se relaciona com você? Já que você se inspira nessa força, quando você se inspira, significa que você entra em contato e se preenche a partir daí. Exatamente. É isso? Olha, tá vendo? É incrível, seu mano. Você fala, todo mundo sabe onde é que está o lugar. Né? Nossa, Isabel, que legal esse papo contigo. Isso se chama relacionamento. É um lugar onde a comunicação acontece em um lugar muito verdadeiro, né? A gente está falando agora de um lugar muito verdadeiro, que você conhece muito bem. Quando você se preenche desse, como você disse, uma força superior. Quando você se preenche, você se conecta e se preenche a partir dessa força superior. Esse preenchimento que você consegue, como é essa relação entre essa força maior e você? Você que está se inspirando e você está entrando em contato com algo, certo? Qual a relação? Em sintonia. Em sintonia com algo.
como é essa relação? Então, quem é você? Qual a relação entre você e esse algo? Que você conseguiu uma conexão? A minha relação é de fé, de acreditar e de procurar isso diariamente. Ok, ótimo. Mas agora eu queria perguntar o seguinte. Qual é o grau de... Vou usar uma palavra do mundo, assim, mas o grau de parentesco, né? de afinidade entre você e essa força superior. O que é que te liga? Quem é você e quem é essa força? Qual a relação entre você e essa força, entendeu? Eu sei que existe uma conexão que você busca e tal. Mas quem é? Quem é você e quem é essa força? E qual é o grau de parentesco, de familiaridade com Para mim, ele é o Criador. Ah, o Criador. E você? A criatura. Sabe tudo! Ok. Nossa, é assim, então. Então, a inspiração é um ato de conexão entre Criador e criatura, ou entre criatura e Criador. Ok. Agora me diga uma coisa. Quando você faz isso, pensa bem, todo mundo faz isso que a Isabel falou. Todo mundo, em algum momento, já fez isso e sabe o que pode fazer. Quando você faz isso, preste bem atenção. Você está invocando essa inspiração ou você está permitindo que ela aconteça? Bom, tem uma diferença. Eu acredito que eu faço as duas coisas. Eu invoco e também, entendeu? E também permite que aconteça. Também permito. Você acha que o Criador precisaria ser chamado para lembrar de você? Não. Não precisaria. Você tem certeza dela? Claro que não, né? Claro que não. Então, essa inspiração, se você... o que impede a inspiração? É você não ouvir ou você não chamar? Será que esse chamado já é algo constante na sua vida e de repente você só não está ouvindo? Essa conexão, ela está sempre aberta para você e você precisa só se abrir para ela? Ou você precisa abrir o outro lado também, chamar o outro lado? Você diz ficar invocando muito, não, assim, senão não chega. Tipo, até por exemplo, se você já está... Quando o telefone toca, você fala, alô. Você não fala, quando você atende, você não fala assim, você poderia falar comigo? Não, você fala só alô. Só alô. Você não fala, cadê você? Entendeu? A pessoa te liga, você fala, pois não. Né? Você não fala, liga para mim. Não. Você recebeu a ligação. Né? Não, você responde, né? Você só atende o telefone. Será que o nosso telefone em relação ao Criador está sempre tocando? Ou a gente tem que discar?
Não, ele toca sempre, mas acontece que às vezes a pessoa não está preparada e não entende. Às vezes, Não ok. está distante, está dispersa. E às vezes não entende que está chamando. Que está chamando, que Ele está querendo entrar em comunicação. O chamado é constante. É. Existe um chamado constante que a pessoa escolhe atender ou não. Ou se distrair. Ou Né? se distrair. Tá lá trabalhando, sei lá, o telefone está tocando e ela está trabalhando. O telefone está tocando e ela está, sei lá, assistindo novela. O telefone está tocando e ela está namorando. Sei lá, o telefone está tocando e está fazendo comida. O telefone está tocando e ela está escovando o dente, sei lá, não sei. O telefone está tocando e está dormindo. Né? Mas o telefone toca o tempo todo. Né? Então, a inspiração realmente um contato. Então, esse criação e criatura, né? Tem o criador e a criatura. Assim, a inspiração, você entra em contato com o criador, a criatura entrando em contato com o criador. Ok. Esse contato passa por um vácuo, assim, como é que é? Qual é o meio condutor entre uma coisa e outra? Existe existe um espaço vazio, existe uma separação entre ambos que você chama e o outro atende lá do outro lado. Você vê, quando você se inspira, você vê algo que você chamou que está separado de você? Ou... Não. Ele está dentro. Então, na verdade, é algo com o qual você está, do qual você faz parte. Não existe um ponto de separação entre criador e criatura. Se eu disser que a criatura é uma criação do Criador por extensão de si mesmo, tudo bem? Tudo bem. Ok, beleza. Então, por que se a inspiração é apenas atender a um chamado do Criador, do qual você é uma extensão, se é uma extensão, está constantemente ligado, né? Faz parte constantemente. Então, por que a inspiração é vista como um estado de difícil acesso? Naquela parte de defesa, né? Pela parte de estar sempre se defendendo, às vezes a gente acaba se defendendo de uma coisa que está muito ligada com a gente, que é a inspiração. O telefone toca, você chuta o telefone. Sai daqui, telefone. Agora não. Acabou o programa. Olha aí. Olha o que ela está falando. Então, tá. Então, para você acabou o problema. A partir de agora, é só você não se defender de nada e a inspiração está feita todo o tempo, é isso? É isso que você está falando? Não é tão fácil, né? A gente parar do nada de se defender. É uma coisa que a gente cria. Quando a gente não tem essa ideia, desde que a gente nasce, a gente não cresce com isso. Espera um pouquinho só, peraí. Senão eles não ouvem. A gravação lá não pega. Que quando a gente não cresce com isso, a gente não desenvolve isso. A gente acaba desenvolvendo mais autodefesa. Pelo fato de a gente acaba se policiando para não se machucar. Às vezes uma inspiração, a gente tem um medo pelo fato dela ser muito fantástica, ou ela tá naquele momento dando uma ideia extraordinária para o que você vive ali. Ela é muito fantástica em relação ao que você vive aí. É uma coisa além do que você pensaria em fazer naquele momento. Assim. Calma, cite Einstein, por favor. Tem graça. Olha, Renata. A frase de Einstein, se uma ideia não é absurda a princípio, ela não há esperança para ela.
Mas o que Aí você falou isso, se uma ideia não é absurda a princípio, não há esperança para ela. Que é exatamente o que você disse. Você está vivendo um troço, de repente você tem uma inspiração que vai muito além do que você tem visto no mundo. Vai muito além, o que você chamou de extraordinário, de fantástico. Isso que é difícil. Por isso que parece estranho, mas é de bom tamanho. Entendeu? É exatamente isso. Por isso a dificuldade de reconhecer e aceitar. Porque essa coisa extraordinária vai te trazer algo. Então, Renata, o lugar de onde você foi para falar o que você falou, você acessou algum lugar. Esse lugar que você acessou é um lugar tranquilo para você, é um lugar que você acessa a qualquer momento. Mas, por que não fica todo o tempo nesse lugar? Aí você falou, porque entra na defesa. Né? Quando você está na janela, olhando lá para fora e tal, aí você fica com medo e fecha a janela, ok? Quando você fecha a janela, você fecha tanto o contato daqui para lá, quanto de lá para cá, ok? Simplesmente você fechou. Aí, quando você fecha a janela, se estava passando alguém que você ficou com medo, você fechou para ele, para qualquer coisa que esteja lá fora, ok? Então, quando você se defende, você realmente se fecha. Você se fecha numa individualidade, se fecha em uma condição onde você se sente separado do resto. Para você se defender, você tem que se separar, percebe? Se isolar, isso. A defesa lembra unidade ou lembra isolamento? Isolamento. Né? A pessoa, quando se defende, ela se isola. Então não dá para pensar em inspiração e isolamento ao mesmo tempo. Percebe? Então, a gente parece assim que a inspiração é uma coisa. Eu falo assim, é possível viver inspirado todo o tempo? 24 horas por dia, 365 dias por ano. É difícil? Por que é difícil? Se é uma extensão, se estamos conectados, se somos uma extensão do Criador, gerador das nossas inspirações, se nós somos uma extensão, por que é que seria difícil ficar o tempo todo conectado? Se já é, não é ficar conectado, é só aceitar que já é, não é isso? Não existe já é separado ou é uma coisa só? Olha, aí já fica um pouco difícil de explicar, porque eu acho que a gente pode fechar esse canalzinho, sim, de comunicação, sim. Direto. Então, é possível tirar, por exemplo, é possível, mesmo uma coisa que está junto de você, por exemplo, eu estou aqui com ela, com a Yanin, de repente eu olho para lá e fico assim, cadê a Yanin? Você viu por aí? Entendeu? Não tenho visto mais. Mas você pode estar perto dela, até tocando nela, mas estar distante. Estar distante, exatamente. Completamente. Aliás, isso é o que as pessoas fazem no mundo. O que a gente mais vê é isso. É possível ficar 40 anos casado com alguém e distante dessa pessoa? Fácil. Tem muita gente que acontece. É muito fácil. Aliás, normalmente as pessoas se casam para isso. Porque aí elas se isolam de todo mundo, elas arrumam uma desculpa para se isolar. Aí fica, se fecha numa pessoa para se isolar das outras. E aí ela se isola inclusive dessa. Então aí se isola de todo mundo. Oi? Deixa eu falar uma coisa. Bom, primeiro que a Ana Paula está dizendo que eu estava falando sobre manter essa conexão. Conexão, Maíra. Conexão. A Ana Paula está dizendo que só assim é possível viver. Porque sem a inspiração a gente fica que nem zumbi. Né? Aí, a dona Maíra Mediana, que está aqui, ela perguntou assim,
qual outra palavra que pode ser usada para substituir inspiração? Aí eu não entendi a pergunta dela, tipo, eu fiquei tentando ver, peraí, não terminou. Eu falei, você tem alguma sugestão para essa substituição? Porque eu queria entender por que ela estava fazendo a pergunta, né? Ela escreveu assim, estou escrevendo a primeira palavra que veio na minha cabeça, cocriação. Essa menina tem 10 anos. Maíra, bingo. Enchei. Cocriação. Ela tá na casa da avó dela. Ah, tá. Não tá? Ah, ok. Ela tá na casa da avó dela. Cocriação, Maria. Maíra. Olha, então. Conexão. Não, então, agora a Maíra Maíra adiantou o programa lá. Não, ela foi além, eu nem pretendia falar exatamente isso. Ele nem pretendia chegar nesse lugar. Ai. Ó, Maíra, pra você. Mas já que ela falou, na hora de falar é a hora que as pessoas colocam as coisas. Né? A hora de responder é a hora que a pessoa pergunta. Maíra, é exatamente, assim, é a última instância de brincar com isso. Né? Por quê? O que é criar? Agora a gente vai ter que falar tudo. Assim. Não tem como responder sem ir na última instância da coisa. Maíra é engraçada. A Maíra, ela tem 10 anos, mas ela é nossa aluna regular do curso. Ela já está na turma avançada de aprofundamento, onde a gente inicia a formação dos professores. Só para vocês entenderem, a Maíra. Mas ela... Isso que acabou de acontecer foi uma inspiração. A Maíra acabou de ser inspirada. Ela foi no lugar onde a resposta está. É o máximo da inspiração. Ela foi muito inspirada. Não, isso foi... Ela falou, estou escrevendo a primeira palavra que veio na minha cabeça. Okay. Cocriação. Então, mas isso é o auge da inspiração mesmo. Se ela ficar aí todo o tempo, acabou. Fica aí, Maíra, não sai daí todo o tempo. Não sai desse lugar de onde veio essa palavra, essa expressão. Não é. Esse lugar na mente. Não, esse lugar na mente. Porque assim, o que é criar? Criar, Isabel, aquilo que você estava falando, assim, entre criador e criatura. Então, a criatura foi criada pelo Criador, certo? Por extensão de si mesmo. Então, a condição de criar, o aspecto criativo, a condição criativa, o atributo criativo, é uma realidade divina, é uma realidade do Criador que se estende através dessa condição criativa. O Criador cria a criatura por extensão de si mesmo, por ampliação, por aumento, por extensão de si mesmo. Criar não é inventar coisas. Criar é estender-se, é aumentar, é expandir. Só que tem o seguinte, não é possível expandir a partir do que não seja real. Você não pode se conectar com uma ilusão e expandir uma ilusão. Você pode ficar multiplicando ilusões, mas tanto que no próprio universo nada se faz, nada se cria, tudo se transforma. Não é isso? Por quê? Por que nada se faz, nada se cria? No universo nada se cria, porque não há criação no universo. Não há criação. Criação é algo que só existe na realidade, na condição entre Criador e criatura.
A única forma de entrar em contato com essa condição é entrar em contato com o Criador. Porque a atividade criativa só pode ser desenvolvida, só pode ser colocada em ação, de forma compartilhada a partir da fonte criadora. Não é possível criar em descompasso ou em desconexão com a fonte. Porque a nossa realidade é a realidade criada pelo Criador. Isso é a nossa realidade. Quando estamos inspirados, estamos em contato com o que é real em nós, com aquilo que é a extensão da própria fonte, que criou a partir de si mesmo. Então entramos em contato com a fonte e com o atributo criativo que pertence à fonte e que nos foi estendido, o atributo criativo. Então nós podemos co-criar a partir da realidade do que somos, a partir do real atributo criativo que só pode ser colocado em atividade a partir da conexão com a fonte. Ok? Não podemos colocar em ação o atributo criativo a menos que estejamos absolutamente focados na fonte da criatividade. Por isso, a palavra cocriação, inspiração ligada, assim, a cocriação é a coisa mais profunda que se pode pensar na existência. Ó, a palavra, isso que ela falou, é a maior profundidade que se pode alcançar na existência. Não estou falando no mundo, na existência. Não há nada mais profundo do que co-criar com Deus. Quando falamos em co-criação com Deus, co-criação com a fonte criadora, estamos falando no único, absolutamente no único sentido da vida. Qual é o sentido da vida? O único sentido da vida é co-criar com a fonte. Ok? Bom, agora o que a gente faz com isso em relação àquilo que se vive dentro desse contexto que chamamos de mundo, desse contexto que chamamos de seres humanos, universo aparentemente tangível e tal. Como é que a gente faz em relação a isso? A gente estava falando que assim, a defesa corta esse contato, essa inspiração, ok? A defesa nasce em um sentimento de medo, ok? Qual é a origem do sentimento de medo? Quando você está inspirado, quando você está em contato com a possibilidade de cocriação com a fonte criadora, onde vai parar o medo? Não existe. É impossível o medo entrar nesse lugar. Ok? Quando é que o medo aparece? Se você está inspirado, o medo não está lá. Quando você perde a conexão, o medo essa volta. Essa conexão é perdida às vezes. Então. Quando você perde a conexão, o medo volta. Ok? Por que o medo volta? O que acontece? Qual é a fonte do medo? A sensação de dívida. É a separação, acho que. Então, se sentir separado. Se sentir separado dá medo. É justamente a sensação de ter cortado essa conexão. É simples, olha. Você está conectado, não tem medo. Quando você corta, dá medo. Dá medo do quê? Dá medo de ficar sem conexão.
Dá medo da insegurança. É isso, dá medo da insegurança. E essa insegurança e esse medo, quando você sabe que foi você quem cortou, porque o telefone nunca vai parar de tocar, quando você sabe, você fala assim, ó, espera um pouquinho, deixa eu atender a porta, tocar a campainha aqui em casa, deixa eu atender a porta, né? Se você faz lá, a gente fala mais tarde. Então, tá bom, eu vou ter que trabalhar, putz, eu preciso lá para ter mídia e agora eu tenho que trabalhar, não dá para ficar falando contigo não, deixa eu lá, né? Quando você faz isso, você deixou no vácuo, né? Porque a conexão foi cortada por você, não pelo Criador. Quando você corta essa conexão, quando você assume a autoria da desconexão, o que você sente? Hã? Qual é o nome desse desconforto? Culpa. Porque alguém fala assim para você, você se inspirou hoje? Sim, nossa, eu estava em contato com Deus a hora que eu acordei, nossa, eu fiquei... E você não está agora? Não. Quem cortou? Eu. Né? O que você está sentindo? Culpa. Ok? Então, aí o que acontece? Você entra, quando isso acontece, você entra num loop que envolve, quando você desconecta, você entra num loop que envolve a culpa, que gera medo. O medo gera defesa. A defesa te fecha. Quando você se fecha na defesa, o seu autoconceito cai. Ok? Quando o seu autoconceito cai, você quer voltar para a inspiração, mas já não acha mais digno. Você não se acha digno. Não tem na missa, não tem uma coisa, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Né? Qualquer coisa que venha de Deus, no momento em que você está no medo, que você cortou e está se sentindo culpado por isso, você não se sente digno de aceitar todas as dádivas que vêm dessa conexão. Não se sente merecedor. Não se sente merecedor. Então, o que se faz aqui, nesse curso chamado A Verdade Presencial, é tão simplesmente esse trabalho de mostrar para as pessoas que elas continuam merecedoras dessa inspiração. Que de lá para cá o contato está sempre aberto, as portas da inspiração estão sempre abertas. As portas da inspiração estão sempre abertas. E o nosso trabalho é simplesmente ser um facilitador da consciência, um facilitador do processo de assumir a consciência de que resgatar um estado de consciência de que essa porta está sempre aberta, sem nenhuma represália, sem nenhum julgamento, sem nada. Está sempre aberta, esperando para ser reconectado. Então, o trabalho é só esse. As relações, para que servem as relações entre as pessoas? Qual seria então um motivo verdadeiro para se relacionar com alguém? O amor. O amor, ok, verdade, total verdade. Mas vamos tentar tornar isso mais acessível, né? O que é o amor? O amor é um estado separado ou um estado de unidade? De unidade, para ser de unidade.
de unidade, né? É possível amar se sentindo separado da fonte? Não. Então, amor e unidade com a fonte são duas coisas intrínsecas. É a mesma coisa. Então, a única coisa que a gente pode, para que a pessoa entre em contato com o amor, que lhe é próprio, por sinal, porque se é criador, se é uma criatura criada a partir da fonte, da extensão da própria fonte, a fonte é amor, ok? Então, por extensão, a criatura também é amor. Se ela entrar em contato com isso, ela vai se ver dessa forma, vai se ver amor e nada mais, ok? Então, o que mais a gente pode fazer? O que significa, qual seria no mundo uma forma de colocar amor numa relação? Você lembrar o outro do que ele é, quem ele é. Ok. Se lembrar. A única forma de você falar em amor no mundo é facilitar o processo para que a pessoa volte a entrar em contato com o que ela é, com a fonte da inspiração onde o amor se encontra. Ok? É possível estar em contato, estar inspirado, em contato com a fonte, reconhecendo essa extensão, reconhecendo a si mesmo como uma extensão da própria fonte criadora. É possível estar em contato com isso e não amar alguém? É impossível. É impossível. Então, o que mais nós podemos fazer por alguém se não colocá-lo em contato com isso? Isso deveria ser uma missão de cada um que entendeu. Pronto, ela fechou o programa. Tá demais isso, não? Isso não só deveria ser como é. Isso é uma missão. Essa é a única forma de se sentir kit com a vida. Uma missão dos que entenderam e também dos que não entenderam, mas entenderão um dia. Porque quando a gente entende isso, você se sente assim, tão interiormente bem, né? E que você quer que o outro que sinta a mesma coisa e encontre a mesma coisa, né? Exatamente. Então, realmente é missão. Isabel, bem-vindo ao time. Você não tem outra coisa a fazer do que você já viu. E eu costumo dizer que depois que você ouviu, não dá para desouvir. Depois que você viu, não dá para desver. Então, você já viu, você já sabe qual é a sua missão. Eu ia sugerir para você cantar essa música hoje. Realmente não há mais nada a fazer a não ser isso. E para que a gente coloque a pessoa em contato com isso, nós temos que eliminar o que separa a pessoa disso. O que separa a pessoa disso é a culpa e o medo, e a baixa autoestima, o autoconceito denegrido. Então, nós precisamos elevar o autoconceito dessa pessoa para que ela se sinta digna de se permitir essa inspiração. Ela não vai se permitir se inspirar porque ela não se sente digna também das decorrências dessa inspiração. Então, assim, olha, o bem-estar... Mas não existe o contrário também? Ok, como? Você está dizendo que a pessoa às vezes tem uma autoestima
baixa e tal, mas não existe o contrário, pessoas que não aceitam, que acham que se bastam e que não precisam do Criador, porque Então, se bastam. Quando a pessoa está falando isso, É a grande questão. sabe por que a pessoa fala isso? Isso é o oposto. Porque assim, para falar, basta ter aparelho fonador. Tem um papagaio, fala, né? Né? Isso. Basta ter um aparelho. Tem um aluno nosso, um ex-aluno, que ele falou assim que para escrever um livro é só digitar no computador e levar lá para ele tem uma gráfica e ele imprime. O papel aceita tudo, entendeu? E aí você imprime, pode colocar nas lojas para vender. Então assim, o papel aceita tudo, é só escrever. E para falar também basta ter aparelho fonador. Então a pessoa pode falar o que quiser. Agora, entre o que ela está dizendo e o que ela sente efetivamente, tem uma distância muito grande. Quando a pessoa está dizendo isso, ela está em um nível de conflito interno muito alto. E esse conflito interno vai fazer com que ela se coloque em situações muito sofríveis. Tão sofríveis quanto a compatibilidade com o autoconceito muito baixo que ela tem. E que está tentando se distrair da consciência desse autoconceito muito baixo, tentando provar o contrário. Mas é só você olhar bem nos olhos dessa pessoa que está dizendo isso, você vai ver que ela está com muito medo. Ela está com muito medo, e se você acompanhar a vida dela, você vai ver que o nível de conflito no dia a dia dela é muito alto. Isso me fez lembrar, assim, as pessoas que... Fala mais alto, Rê. Por exemplo, as pessoas que negam Deus, que falam, eu me basto, assim, não acredito em Deus, né, na fonte. Porque eu negava muito e duvidava muito, mas porque eu dava realidade para o mundo e nas dinâmicas aqui do mundo eu não via sentido falar em Deus. Então eu acho que também tem esse lado, né? As pessoas que negam, às vezes enxergam que Deus não está em muitas dinâmicas aqui, nesse contexto. Então por isso que elas negam Deus dessa forma, porque elas acreditam no mundo. Na verdade, as pessoas negam o Deus que pintam, né? Existem dois tipos de negação. O Deus que pintam, que é o Deus mau, né? Então a pessoa nega, e justamente nega a existência, porque como é possível num cenário de tanto sofrimento existir um Deus, né? São coisas contraditórias. Então todo mundo reconhece que Deus é bom. A partir daí. Porque tem muita gente que fala, onde está esse Deus? Cadê esse Deus, vocês né? falam com tanta criancinha aí morrendo de fome, isso e aquilo. Né? Será que isso tem a ver com Deus? Deus só criou. Tem a ver com o pseudo-esquecimento de Deus. Exatamente. Para sofrer é necessário cortar essa conexão. Não é possível sofrer dentro dessa... É possível sofrer inspirado? Não é possível. A única coisa que vai sofrer é justamente a culpa pela perda dessa conexão. A culpa por fechar esse canal. Então, todo mundo que você vê sofrendo é porque em algum momento eles escolheram cortar isso. Entendeu? Exatamente. Eu não quero tomar conta da reunião. Tá uma delícia, Isabel, a gente tá amando. Mas recentemente eu perdi o amor da minha vida, o pai da Verena, faz muito tempo. E é lógico que até hoje eu choro às vezes de saudades, de sentir a falta dele, mas eu sempre senti paz dentro do meu coração. Uhum. Uma paz assim de deitar e dormir tranquila. Tem os momentos de saudade e de falta, mas isso graças a Deus, não perdi essa conexão. Exatamente, porque a partir dessa conexão, você consegue se ver separada
dessa pessoa que você ama, você consegue se ver separada dessa pessoa que você ama quando você está inspirada, quando você está em conexão com a fonte? Você consegue se sentir separada dessa pessoa? Outro dia ainda ela disse: mamãe, eu estou mais perto do papai agora do que nunca. Eu acredito. É verdade. Tenho certeza disso. Eu tive uma revelação muito forte, muito forte. E eu nunca tinha sentido tão perto dele, tão próximo. Eu vi que ele é a mesma coisa, eu vi que a gente compartilha a mesma coisa. E não é corpo que vai separar. Meu pai foi embora. E foi muito lindo, porque eu acordei muito bem. E não com sensação de falta nenhuma, não, pelo contrário, com sensação de completude total. Até contei pra pai. Que legal, porque então, isso é um momento de inspiração, esse momento onde você sente, você vê que você e ele são a mesma coisa, é porque é do mesmo lugar, é a mesma extensão dessa fonte. E nesse lugar não tem distância, não é o corpo que vai fazer com que você... Não é porque a imagem física não pode ser vista que essa conexão foi perdida. Né? Então, nosso único trabalho no mundo é avisar a todos que todos são dignos dessa reconexão. Não há nenhuma represália por ter cortado essa conexão, por ter se distraído. Essa conexão ela está intacta. Você só se distraiu dela. Ela está sempre ligada. Por extensão, por ter sido criada por extensão da própria fonte, é impossível cortar isso. Não há separação. A separação nunca existiu. É apenas uma questão de foco. E o fato de ter desviado o foco temporariamente, não há nenhuma questão nisso, nada mudou. A nossa relação com a fonte continua como sempre foi. Então, o nosso único trabalho é relembrar a todos que essa conexão continua aberta e que não há nenhum motivo para se culpar, porque a criatura criada pela fonte criadora, ela é imutável, ela é imortal, ela é inseparável. Os seus atributos são eternos, eternamente invulneráveis. Aquilo que foi criado por Deus tem que ser perfeito, e o que é perfeito tem que ser invulnerável, tem que ser eterno. Toda a sensação de fragilidade que se sente no mundo é apenas uma imaginação, porque na realidade do que somos invulneráveis. Em qualquer tempo e lugar, somos sempre invulneráveis. A vulnerabilidade está apenas na imaginação. E é isso que precisamos avisar a todos, que se sintam absolutamente ilesos, imaculados, abençoados, inocentes, perfeitos, tal como foram criados. E no reconhecimento disso, a inspiração é normal. E na inspiração, o resultado dessa inspiração, a inspiração gera expressões de mesmo nível, expressões de mesma natureza. Portanto, as manifestações inspiradas, elas têm a mesma natureza da inspiração. E elas trazem como retorno essas manifestações, quando colocadas à disposição de todos, quando colocadas no mundo, trazem como decorrência, trazem um retorno em um nível de bem-estar, um nível de êxtase, é um êxtase. O retorno de uma ação inspirada é absolutamente extasiante. Quando você coloca a sua inspiração, quando você compartilha a sua inspiração a partir das suas expressões, das suas manifestações com aqueles que te cercam, o retorno disso é altamente extasiante. E as pessoas só podem admitir esse êxtase
a partir do reconhecimento do seu mérito, a partir do reconhecimento da sua inocência, mesmo nesse equívoco idiótico de ter desviado um pouco o foco. Então, essa realmente é a nossa missão, viu, Isabel? É de todos. Uns chegam primeiro para assumir conscientemente essa missão. Outros vêm depois, mas todos virão. Posso fazer uma perguntinha? Sim, claro. Por exemplo, quando se desvia esse foco, ou quando esse contato é interrompido entre o Criador e você acha que são coisas aqui externas, muitas coisas externas às vezes fazem essa conexão ser quebrada, as pessoas se ligarem, ou como que você imagina esse corte? Acontece esse corte só por medo ou por insegurança nessa conexão? Então. Ou alguma outra coisa? É só por medo. É só por medo. Por medo, só que assim, eu posso dizer em outras palavras, mas posso explicar o que estou falando. É só por medo e por culpa. Ok? O medo e a culpa são os únicos responsáveis. Só que a partir do medo e da culpa, você tem medo, você começa a ter medo da própria reconexão, porque você se sente em dívidas. E essa dívida te pede para que antes da reconexão você pague a sua dívida. Aí as pessoas adquirem o gosto pelo sofrimento, o gosto pelo sacrifício. As pessoas acham que para conseguir ser feliz tem que fazer muito esforço, muito sacrifício. Tem que se redimir das faltas, através do sacrifício, através da penalização. Pecados, isso, exatamente, é o conceito de pecado. Que é um conceito totalmente inventado. Não existe isso. Na fonte criadora não existe essa ideia. Né? Porque quem cria perfeito não pode criar a culpa. Quem cria o invulnerável não pode criar um castigo pela vulnerabilidade, entendeu? Ou pela vulnerabilização. Quem cria algo imaculável não pode criar uma culpa pela mácula. Entendeu? Isso é uma ideia totalmente ilusória. Mas essa ideia de culpa entrou na mente como se essa conexão fosse algo estanque mesmo, como se tivesse conseguido haver uma separação, uma cisão. Essa cisão não houve, é só uma falta de foco, é só olhar de novo. Está tudo lá, nada foi imaculado, é só uma distração. E uma distração que não gera nenhuma consequência real. É só uma distração. Você olha lá e tudo está intacto. Quando você é só olhar para lá. Então, mas só que essa culpa gera um medo de reconectar. E esse medo de reconectar gera afinidade com muitas distrações. Com muitas distrações e muitas penalizações. Você usa as coisas externas como desculpa para não se reconectar. E isso vem há muito tempo. Isso vem há muito tempo. E daí usa uma coisa, se sente mais culpado. É um looping. É um looping. Você fica com medo, usa as coisas para se desconectar, fica com mais culpa ainda, mais medo. E às vezes fica afastado muito tempo. Exatamente. Sem conexão. Toda a história do universo é só isso. O universo das coisas separadas. Ok? E é isso, exatamente isso que nós estamos trabalhando para devolver a todos aquilo que lhe é de direito. Essa conexão. Ok? Eu fiquei muito feliz de saber como quando a Verena me falou que vinha num curso, assim, eu fiquei assim, um pouco preocupada, porque eu sempre passei para ela Deus, né? E ela nunca frequentou religião nenhuma, mas eu sempre, desde pequenininha, e eu não sabia aqui como é que era, né? Eu falei assim, meu Deus, será que que é uma coisa legal, boa, ou vai tirar tudo isso que eu botei e na cabecinha dela? Mas
quando ela me levou o livro e começou a me contar das reuniões, eu fiquei muito feliz, porque acho a missão de vocês muito bonita, porque muitas vezes você vê pessoas de mais idade procurando estar sempre em conexão, procurando jovens, muitos não estão ainda nesse momento, né? Estão em momento de se divertirem e não pensar muito na profundidade de Deus assim. Então eu fiquei muito contente de ver que vocês, a maioria aqui são jovens, né? E isso é muito bom. Isabel, esse lugar é tão seu quanto de todos. Tão seu quanto da Pode ver que eu vou voltar. Muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda mesmo. Sabe, você... Prazer tê-la aqui, prazer. Eu não diria nem que você é bem-vinda, você é imprescindível. E nós vamos... Nesse trabalho vai chegar uma hora que todos se verão merecedores dessa conexão. Que é um momento em que nós vamos poder olhar, todos vão poder olhar para todos e se reconhecerem como merecedores daquilo que sempre foram, que nunca deixaram de ser e que nunca deixarão de ser. Ok? E aí nós teremos um mundo visto de uma maneira realista, até que não haja mais nada que não seja amor e que não haja nada que possa ser parecido com ele. E essa conexão não seja só uma conexão, mas que seja um absoluto estado permanente, onde nada diferente disso pode ser visto. É um momento em que estaremos todos assim, às portas do céu. E é tudo só uma questão de ótica, que tudo já é assim. Quando olho para o mundo e vejo as coisas na real, tudo fica tão bonito e o amor é muito natural. Tudo está tão certo, tudo é perfeito, Deus está em tudo, nada tem defeito. Tudo está tão certo, tudo é perfeito, Deus está em tudo, nada tem defeito. Esqueça todos os seus medos, a vida não é filme de terror, você nunca está sozinho e o vento sopra a seu favor. Tudo está tão certo, tudo é perfeito, Deus está em tudo, nada tem defeito. Quando olhar no espelho, não acredite no que vê, tudo está muito distorcido e o que vê não é você. O melhor que você está escondido, se guardando sem saber que o mundo está carente de você. Tudo está tão certo, tudo é perfeito, Deus está em tudo, nada tem defeito. Tudo está tão certo, tudo é perfeito, Deus está em tudo, nada tem defeito. Siga em frente com coragem, é só ouvir seu coração, o seu norte da viagem, sua estrela em forma
alma e coração. Esqueça tudo que foi dito. Os textos do passado não são seus. Escreva o seu próprio livro. Ouça direto a voz de Deus. Você é tudo de bom, pura luz e puro som, criação do Criador. Você é o próprio amor. Eu quero essa letra. Helena, depois você dá o link da música no YouTube pra ela. Tá. Tudo é perfeito, deve ter no YouTube. Se não tiver, eu vou pôr pra você. Bom, gente, não dá para explicar a sensação que você sente diante disso, né? Das respostas que vocês dão a tudo isso, dessa conexão que a gente faz juntos, né? Dessa inspiração conjunta. Uma coisa é se inspirar assim, outra coisa é se inspirar em conjunto, né? Assim, uma inspiração conjunta. Né? E não tem palavras, né, para expressar a gratidão disso. Então, é a consequência de um momento inspirado. A gratidão. Então, a gratidão são os méritos de uma manifestação inspirada. Uns recadinhos aí antes da gente fechar o programa. Tem uma turma de curso da verdade presencial que acabou de começar e que ainda dá tempo de se ingressar nessa turma, que é uma turma que faz as segundas-feiras das 8 às 11 da noite, das 20 às 23. Quem quiser se integrar nessa turma ainda é possível, e a gente vai também fazer porque tem um workshop que é pré-requisito do curso. A gente vai fazer mais um workshop para aqueles que já não fizeram nas próximas semanas, mas quem quiser vir na aula já pode vir na próxima segunda-feira, que ainda existe a possibilidade. Quem quiser se inscrever, o telefone é 98313521, 81336438, o da Paty 84302288. Ok. Ou então no Face, vocês podem entrar pela nossa página. Pela fanpage da Coexiste, também pode mandar um recado por lá e fazer a sua inscrição. E segunda-feira é importante, se você quiser ingressar nessa turma, não perder essa aula. Ok. A fanpage, para acessar a fanpage é facebook.com/coexiste. Ok. Então, gente, quinta-feira a gente vai dar de volta às 9 da noite. Ok? Até lá. Um beijo no coração.